Deu. Bom, o nosso trabalho de história é o Gabriel Tamojo, o Pedro Guilherme e eu, Guilherme Anacleto. Nós somos da turma 8S4. Agora meu pai irá se apresentar. Bom, eu sou Arilton Vigas de Oliveira, sou pai do Guilherme Anacleto, tenho 60 anos, nasci em maio de 1953. Bom, agora irei fazer algumas perguntas para meu pai. Fale sobre as eleições de 1989. Bom, as eleições de 1989 foram um marco na história do Brasil pós-ditadura. Ditadura que durou 21 anos e teve como último militar a governar o Brasil João Figueiredo. Após o João Figueiredo, o Congresso elegeu um civil para governar o Brasil. Esse civil era o Tancredo Neves, que tinha como vice o José Sarney. Como o Tancredo Neves morreu antes de assumir, o José Sarney acabou assumindo. E depois então do Sarney veio a primeira eleição com o voto direto do povo. Segundo a Constituição Federal de 1988, o primeiro presidente eleito pelo povo deveria vencer as eleições em 2 turnos, sendo que quem passou para o segundo turno foram o Collor, Fernando Collor de Mello, e o Lula, sendo que o Collor foi eleito o primeiro presidente pelo voto direto pós-ditadura por uma pequena margem de votos. Fale sobre o governo de Collor e se você gostou. Bom, logo que assumiu, o Collor lançou um pacote econômico, que foi chamado de Plano Collor. Ele bloqueou o dinheiro dos depósitos na caderneta de poupança e da conta corrente, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, das empresas. Ele extinguiu também diversas empresas estatais, né, e abriu o mercado brasileiro às importações. Ele congelou preços e salários. Se eu gostei, no começo do plano Collor até que foi bom, mas ele não conseguiu acabar com a inflação alta, que era a meta principal. Mas mesmo assim ele preparou o caminho para que o plano real desse certo. E este sim foi o plano que deu certo. E outra coisa, ele tornou a indústria brasileira também muito competitiva, por ter aberto o mercado às importações. Então as indústrias brasileiras tiveram que se virar, eles tiveram que dar um jeito de melhorar a sua qualidade, o seu preço, o produto em si. Fale sobre o impeachment e por que o povo saiu às ruas. Bom, o Collor governou durante 2 anos com certa liberdade. E no 3º ano do mandato dele, começou então a aparecer um esquema de corrupção. Quem primeiro detonou esse esquema foi o irmão dele, Pedro Collor de Mello. Ele deu uma entrevista à revista Veja e acusou o PC Farias, que foi tesoureiro na campanha do Collor. Ele acusou o PC Farias então de tráfico de influência e de cobrança de propinas. Tá? Então teve muito desvio de dinheiro público. Esse esquema ficou conhecido como o esquema PC,
ele beneficiava as pessoas do alto escalão do governo, e inclusive o próprio presidente Fernando Collor de Mello. Com as denúncias, o Congresso instaurou uma CPI para investigar. O PC Farias, ele abria contas fantasmas para transferir dinheiro de propina e de desvio. Ele desviava verbas públicas para contas fantasmas. E esses fatos, eles foram então decisivos para que a sociedade protestasse contra a corrupção no governo Collor. Então o povo saiu às ruas vestido de preto e com o rosto pintado de verde e amarelo, exigindo o afastamento do presidente Collor, o que acabou acontecendo. Qual era a estratégia de Collor? A estratégia do Collor era passar para o povo que ele era uma pessoa do bem, que ele era um cara jovem, que ele era um cara que praticava esportes. Ele ficou conhecido lá na Alagoas, onde ele foi governador, como caçador de marajás. Ou seja, ele prometeu que terminaria com os altos salários públicos, né? E que ele teria então, por ser jovem, por ser destemido, ele conseguiria mudar o Brasil para melhor. A população acreditava nele? Olha, durante a campanha política, ele conquistou a população. Antes ele era um desconhecido para a maior parte da população brasileira. Mas, durante essa campanha, ele conseguiu conquistar a população. Sim, no começo ele não era considerado favorito para passar o segundo turno das eleições. Existiam outros candidatos, né, que tinham melhor conhecimento do que ele. Mas com as promessas que ele fez para o povo e com o seu jeito jovial e tal, ele conseguiu trazer o povo para o seu lado e acabou ganhando, né? Você teve algum dinheiro confiscado na época? Não, eu não tive dinheiro nenhum confiscado, até porque eu nem tinha dinheiro para ser confiscado. Mas eu conheci muita gente que teve. Eu conheci amigos meus, pessoas ligadas à minha família e tudo, que tiveram dinheiro confiscado. Nesse confisco, inclusive, muitas empresas quebraram, né? Pequenas, médias empresas quebraram, porque ficaram sem capital. E sabe-se até de pessoas que se suicidaram por causa desse confisco. Deu, mãe. Só aperta o botão.